E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Estamos aqui para mais um vídeo. E hoje também vou falar do homossexualismo. E nós sabemos que esses são temas que no tempo atual, na sociedade decadente, tem vindo à tona e, infelizmente, todas essas ideologias, elas vêm direto contra os princípios que carregamos como cristãos, como igreja. Então quero pedir a você para fazer uma reflexão, porque desde que eu me dei por gente, a gente convive com pessoas que são envolvidas ou são homossexual. Isso não é problema. Temos em nossas famílias, inclusive, pessoas que saíram da igreja, que eram do nosso meio também, pessoas que eram cristãs, e hoje encontram-se no homossexualismo, encontram-se diretamente ligados a práticas homossexuais. E é bem da verdade que há muitos anos o mundo convive com isso. Homens, reinos passaram e conviveram com isso. Só que a igreja precisa se preparar em dois aspectos. O primeiro aspecto, como recepcionar essas pessoas, como saber lidar, como conviver, sem ferir o princípio bíblico e sem ferir a pessoa a qual, infelizmente, tem sido influenciada por essa prática. Então, primeiramente, nós precisamos saber como tratar essas pessoas. Como fazer com que elas venham enxergar que o Deus de amor é amor, mas ele não concorda com essa prática. E que a homossexualidade, o homossexualismo é pecado. É realmente uma afronta contra Deus. É algo diretamente ligado aos princípios da fé. Então, quero dizer para você que primeiro a gente tem que saber como lidar com essas pessoas. Segundo, nós temos que saber como nos comportar, nos posicionar diante dessa demanda que a sociedade vem agora trazendo, que está destruindo diretamente o padrão judaico-cristão de ensinamento bíblico nas escolas, a sociedade e a própria Bíblia. Primeiro eu quero dizer para você que o homossexualismo é pecado. Dependente do conceito que você carregue, a Bíblia diz que é pecado. Ou seja, o próprio Deus disse que é pecado. E se ele disse, ele é a verdade, absoluta, imutável. Então é pecado. Depois nós precisamos entender que a posição bíblica ela não muda. Ela continua. Em Malaquias 3:6 a Bíblia diz: eu sou o Senhor e não mudo. A Bíblia não acompanha a modernidade. Apesar das linguagens atuais, a essência continua a mesma. Ela não precisa de estar sendo atualizada. Ela é contemporânea, desde quando ela foi escrita. Diante disso, nós temos que entender que, se a Bíblia ela condena a prática homossexual, eu e você como cristãos, como igreja do arrebatamento, a igreja do último século, essa geração, que é a geração que vai presenciar o arrebatamento da igreja, precisa entender. Amar a pessoa homossexual é uma coisa, concordar com as práticas é outra. A Bíblia vai dizer que em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 22, que pelas escolhas da humanidade, a Bíblia diz que Deus entregou eles às suas paixões. E aí eles se descontrolaram, perderam o controle, fizeram aquilo que eles queriam. E o ser humano ele é insaciável. Enquanto mais você der liberdade para a prática do pecado na vida dele, ele vai, como diz aí o ditado, sem freio. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro, eu quero dizer para você que nós amamos o homossexual. Porém, no meio dos homossexuais, há um movimento
o movimento gay. Esse sim, ele tem tentado afrontar a Igreja do Deus Vivo. Eles dizem claramente, em textos, em paradas gays, que eles querem destruir a igreja e o cristianismo retrógrado. Como que a igreja vai se preparar com isso? A igreja precisa entender que essa batalha é séria. Como disse Marco Feliciano uma certa feita no congresso, a igreja precisa agarrar essa verdade, sai da frente Satanás, porque nós estamos em guerra. Ou seja, a igreja precisa entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A principal potestade por trás disso, para destruir as bases da igreja. Mas as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. A igreja vai vencer, a igreja é vencedora e sempre vai vencer. Então eu e você precisamos entender o seguinte, o que fazer? Primeiro, a Bíblia diz, insta-se da palavra de Deus. O que nós vemos hoje é uma escassez de pessoas que conheçam a fundo a palavra de Deus. Hoje muitos de nós paramos horas no smartphone para jogar joguinho, ver short de piada, conto engraçado, maratonamos séries, mas não paramos para debruçar nem 10 minutos na palavra de Deus. E aí nós vemos o quanto anêmico e raquítico é o povo. Como o povo não sabe como batalhar. Por quê? Porque não está revestido. O texto que nós estamos conduzindo nessa série é que nós devemos revestir da armadura de Deus. E uma das menções que a Bíblia fala é a palavra. Nós vemos pessoas que não tem tempo para a Bíblia. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante, quando Deus chama Josué para entrar numa batalha, ele diz para Josué, Josué, não te aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nela de dia e de noite. Para quê? Para que você faça prosperar o teu caminho. Ou seja, se eu e você queremos vencer essas demandas destrutivas diante da família, diante da igreja, diante daquilo que cremos, a palavra de Deus é fundamental. Pessoas não leem Bíblia, não colocam na sua vida a disciplina de ler Bíblia. Outra coisa, oração. As pessoas limitaram a oração em simplesmente a oração do Pai Nosso, ou quando simplesmente o agradecimento. Deus, muito obrigado pelo dia. Porém, elas não param para ter um diálogo com Deus. E eu nem estou falando para você ficar de joelho, boca no pó. Não, oração é um tempo que você conversa. Assim como você conversa com seu amigo, assim como você conversa com seu irmão, com o esposo, com a esposa, com o pai, com a mãe. A oração é diálogo. Outra coisa, o jejum. A Bíblia diz que a terra das castas de demônios só sai com jejum e oração. E hoje a prática de jejum tem sido escassa na vida de muitas pessoas. É interessante que eu ouvi uma certa feita, quando eu fiz uma campanha de jejum na igreja, uma pessoa dizendo que havia as pessoas depois da campanha passando por problema porque jejuaram muito. O grau de ignorância do povo que se diz cristão às vezes é tão grande que eles acreditam que nem os católicos pregavam quando surgiu o catolicismo querendo impor a única religião dominadora no meio da população mundial. Ele dizia o seguinte, olha, você não pode ler muito a Bíblia, porque senão você pode ficar maluco. E aí, só os padres, bispos, que liam a Bíblia. O povo mais leigo
não lia. E aí o povo era conduzido pelas ordenanças de ensinamento que os padres instituíam. Logo, se tornavam presas fáceis. Porque se você não tem conhecimento, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se Jesus Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Como as pessoas não liam a Bíblia, não tinham como ser libertas. Há muitas pessoas no nosso meio do mesmo jeito. Quando se fala em jejum, fala das coisas que compartilham o processo de santificação, que é jejum, palavra, oração, evangelismo, fazer a obra de Deus. Aí eles dizem que não fazer com muito excesso, você pode ter problema, até mesmo de ordem espiritual, coisa de doido. E aí eu quero dizer para você, se você quer vencer essas batalhas, ou melhor, estar preparado para não ser conduzido aos erros dessas ideologias, das coisas nefastas que Satanás e seus demônios têm implantado na sociedade, você precisa estar alerta. Através da palavra, da oração, do jejum, tem uma igreja, um pastor sobre sua vida, para que você verdadeiramente ande de fé em fé e de glória em glória. A Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, brilha mais e mais até esse dia perfeito. Ou seja, é uma experiência com Deus hoje, outra amanhã, até a hora do arrebatamento. Então, aqui eu estou findando essa série. Eu queria dar essa pincelada para que ficasse registrado e para você dar uma olhada, fazer uma análise do antes e depois na caminhada cristã e também diante da sociedade. Que Deus te abençoe, querido. Deus te fortaleça, que Deus te dê graça. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal, ajude-nos a crescer. Que Deus abençoe.